E agora, nesta noite, queremos ministrar: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Leia comigo a partir do versículo 9, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, nós vamos então até o versículo 12. Em seguida nós pulamos o 13, amém? E lemos os versículos 14 e 15, ok? Todos atentos? Vamos ler então. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora o versículo 14 e o versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Estamos tocando aqui num ponto nevrálgico dessa oração. Se bem que, eu não sei se os irmãos estão bem atentos a cada ministração, mas, queridos, cada uma dessas petições do Pai Nosso, que são 6, são petições profundas, porque estão alicerçadas num lastro de verdades muito grandes, de verdades profundas, de verdades eternas. Inclusive, quando nós colocamos o tema dessa série, né? A oração do reino e suas implicações hoje e na eternidade, nós não fizemos sem razão. Pelo contrário, isso é porque esta oração é uma oração muito específica. Não que você não deva orar qualquer coisa que fuja desses parâmetros aqui desta oração. Não é isso. É certo que em outros lugares da Escritura, sobretudo em Filipenses, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos colocar diante de Deus ali as nossas ansiedades. Devemos declarar ao Senhor a nossa vida, o nosso cotidiano, derramar o nosso coração ao Senhor. Entretanto, a Bíblia nos fala de uma oração, se os irmãos bem observaram, que é na verdade uma oração coletiva. E a prova disso é que sempre que se refere aqui aos homens, é colocado sempre no plural, né? O vosso Pai Celestial é Pai nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, é uma oração que é declarada em uníssono por toda a igreja. Ou seja, a igreja, enquanto o reino de Deus, ora essas verdades. Não necessariamente se reza essas verdades como quem decora e ali no meio de outras rezas, então se declara de tempo em tempo: Pai nosso, irmãos, que estais nos céus. Não a mera repetição, até porque a mera repetição sem entendimento nada vale. E mesmo com entendimento, sem o coração, também nada vale. Essa oração, na verdade, é um clamor da igreja, enquanto o reino de Deus, que anseia que o reino de Deus, que a vontade de Deus se estabeleçam, que o nome de Deus seja vindicado, santificado, separado. E mesmo quando nós aqui nessa oração falamos sobre coisas tão cotidianas, coisas tão práticas, coisas tão terrenas como o pão de cada dia, ainda assim nós oramos cingidos como quem são reis e sacerdotes e como aqueles que almejam o reino eterno. Haja vista que não se ora nesta oração por prosperidade material. Não se ora nessa oração para que nós venhamos a ter a bênção de Deus para acumular riquezas. Antes, oramos pelo pão de cada dia. É aquela oração de dependência, aquela oração, como diz o apóstolo Paulo: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos nós contentes. É a petição do contentamento. Aquele servo ou aquela serva cujo coração não anseia por qualquer outra coisa dessa terra, senão pelo reino de Jesus Cristo. E por entender
que a sua passagem aqui na terra é transitória, por se ver peregrino, então ele ora pelo pão de cada dia. Por isso é que é a oração do reino, porque toda ela está focada no reino. Não é sem importância que esta oração, na sua plenitude, só se encontra no Evangelho de Mateus. No livro de Lucas encontra-se apenas uma parte dela. Depois vocês poderão olhar lá no livro de Lucas, como que ali se encontra, salvo engano, no capítulo 6, né? Em que ali você vai encontrar apenas parte desta oração. Mas somente Mateus a registra ela no seu todo. Isso porque o livro de Mateus, amados, tem uma particularidade. Assim como cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um possui uma particularidade. E daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre a particularidade de cada um desses evangelhos, para nós entendermos esta questão que vamos tratar agora, que é a questão do perdão. É uma questão essencial, é uma questão que está vinculada ao coração. Não é uma mensagem que você deva ouvir de qualquer modo, mas que você deve ouvir refletindo, criticando, julgando a si mesmo, como quem busca a luz de Deus, para que ela brilhe no seu coração, para que os caminhos do coração sejam desvendados, sejam revelados, e assim então você poderá orar, como diz a oração, quando fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Hoje à tarde eu estava lendo alguns comentários sobre este versículo, e eu achei interessante como que logo um dos comentaristas mais renomados começa o seu comentário dizendo assim: este texto difícil de entendimento, logo ele percebe que nós estamos aqui tocando num ponto sensível, porque a oração diz que nós devemos pedir a Deus o seu perdão do modo como nós perdoamos as pessoas. E é certo que se nós lermos com bastante atenção, vamos ver um outro detalhe. Olhe para a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, o que nós entendemos de primeira mão é que essa pessoa que ora isto, ele já perdoou. Ou seja, Senhor, eu tenho perdoado as pessoas, eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. O perdão já foi ministrado, como diz o termo, ou melhor, o tempo verbal aqui, né? Assim como nós temos perdoado, então agora perdoa-nos. Os irmãos perceberão, daqui a pouco eu vou deixar isso com bastante clareza, que este que ora esta oração, que não é qualquer tipo de oração, mas é a oração do reino, somente um salvo pode orar esta oração. Essa pessoa sabe muito bem que só podemos nos aproximar do Senhor pedindo o seu perdão, se nós primeiramente tivermos já perdoado aqueles que nos ofenderam. Nós veremos daqui a pouco que aqueles que se aproximam de Deus pedindo o seu perdão, sem antes ter ministrado o perdão, esses não recebem perdão. Então, o texto nos deixa claro, assim como nós temos perdoado. Entretanto, me parece que esse texto dá ainda mais um significado. Parece que o significado se amplia um pouco mais. Me parece que se ora assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, do modo como fazemos, então faze a nós também. Ou seja, será que aqui está apresentando um perdão condicional? Assim como nós perdoamos? E embora alguns críticos, e mesmo pastores e doutores na Escritura, tenham resistido a essa verdade, mas é inevitável entender desse modo quando lemos o versículo 14 e o 15. Quando aqui não é mais a oração, agora aqui é uma explicação. Quando se diz: porque se perdoardes, se você perdoar, se tu perdoares aos homens as ofensas que eles fizeram a vocês, então o Pai Celeste também vos perdoará. Mas se você não perdoar, o Pai Celeste não poderá perdoá-lo. Alguém fala assim: pastor, mas eu tenho profunda dificuldade de entender como pode, em pleno evangelho, se falar de um perdão condicional.
Porque quando diz, se perdoardes, vosso Pai vos perdoará, se não perdoardes, o vosso Pai não vos perdoará, não está aqui tratando-se certamente de um perdão divino condicional? Sim ou não? Todos que estão aqui conseguem perceber isso no texto? Que aqui se fala de um perdão condicional? Não é verdade? E aí nesse momento parece que dá um entrave na nossa cabeça, sobretudo os irmãos desse ministério, que têm ouvido continuamente a pregação da graça de Deus, da nova aliança, que declara, que enfatiza, alto e bom som, que o Senhor nos salvou gratuitamente, que nós nada podemos fazer e nem devemos fazer para ser salvo, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos, que o Senhor nos perdoou de todos os pecados, os do passado, os do presente, os do futuro, que a salvação nossa já está garantida de uma vez por todas. Não é assim que se prega neste ministério? Conforme se encontra em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que a salvação é uma questão da soberania, dos decretos de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e que o homem, nesse aspecto, é objeto da salvação de Deus, porque Deus é o agente, Deus é o autor, Deus é o sujeito, Deus é aquele que pratica a ação, que busca o homem, que salva, que o liberta e que o leva finalmente à eternidade consigo. Como então, diante dessas verdades tão claras, nos depararmos agora com um texto que nos parece nos impor um tipo de perdão divino que seja de fato condicional? Vocês acreditam, irmãos, nisso? Que se você não perdoar o seu semelhante, o vosso Pai Celestial não vos perdoará? Vocês confessam isso? Vocês têm coragem de falar isso? Se eu não perdoar, o Pai não me perdoará? A grande questão é como conciliar esta verdade tão divina, que não foi dito por Moisés, que não foi dita por Paulo, que não foi dita por Pedro, porque se fossem esses homens, talvez alguém poderia falar, não, eles erraram, porque o homem é falível. Talvez fosse, como o apóstolo Paulo costuma fazer, a sua própria opinião, não é? Não. Aqui é o próprio verbo, é a própria palavra encarnada, é Deus encarnado, é o próprio Cristo de Deus, o Messias, o ungido, que está declarando essa verdade de maneira expressa, não é por parábolas, não é por profecia, para que alguém pudesse não compreender devido à complexidade de contexto, de símbolos, de figuras, nada disso. Palavras expressas. Se você perdoar, Deus te perdoará. Se você não perdoar, Deus não te perdoará. Então, é nessa problemática que nós estamos agora envolvidos, é que nós queremos então discorrer essa mensagem, para que você então compreenda por que existe tal versículo e tal verdade, sobretudo no Novo Testamento. Amém? Então ouça com seu coração e peça que Deus ilumine para que você possa, essa noite, perdoar aqueles que te têm ofendido. Para que você então possa ser perdoado por Deus e livremente caminhar e continuar a sua vida cristã sem nenhum tipo de obstáculo. Amados, para nós entendermos essa questão desse perdão, do modo como se apresenta aqui, esse perdão condicional, e ninguém pode negar que ele é incondicional, porque claramente se mostra assim, é preciso que nós tragamos aqui um esclarecimento acerca do Evangelho. Isso porque, certamente, cada um de nós aqui, certamente temos ouvido partes do Evangelho. Alguns têm ouvido apenas um aspecto do Evangelho, outros têm ouvido um outro aspecto do Evangelho, mas poucos têm olhado para o Evangelho na sua plenitude. Poucos têm olhado para o Evangelho em todos os seus aspectos. Vocês acham que na Bíblia existe Mateus, Marcos, Lucas e João simplesmente como uma repetição? Tem pessoas que ao estudarem a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, eles ficam comparando Mateus com João, mas como são diferentes. Até já houve quem classificasse Mateus, Marcos e Lucas como evangelho sinótico e João como sendo um evangelho à parte. Há críticos que colocam, não, mas no evangelho de Mateus se diz de uma maneira, aí em Lucas se diz de outra, como quem procura contradição.
E com isso eles acabam se perdendo e perdendo a razão da própria Bíblia Sagrada, que é o quê? A revelação de Deus. Então, por que existe Mateus, Marcos, Lucas e João? É para revelar Cristo, que é o Evangelho, em aspectos distintos, em aspectos diferentes. Então é preciso que nós, ao olharmos para o Evangelho, o vejamos em todos os seus aspectos. E embora nós não tenhamos tempo suficiente para falar de tantos aspectos que tem o Evangelho, queremos ressaltar 3 aspectos do Evangelho, que são os aspectos que vão aqui colaborar para a compreensão desse pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vamos mostrar 3 aspectos do Evangelho, para que nós possamos entender o que significa: se perdoardes aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Amém? Então esses 3 aspectos do Evangelho queremos ressaltar são os aspectos de Lucas, o primeiro, e então o aspecto de Mateus, o segundo, e então o aspecto de João, o terceiro. Lucas, Mateus e João. Nós estamos aqui tirando Lucas, não é? Ou melhor, tirando Marcos, e também estamos aqui mudando a ordem para que haja então, de uma maneira progressiva, a compreensão do Evangelho. Por que isso? Porque cada um desses evangelhos vão colocar em realce um aspecto da verdade do evangelho, da boa nova. Lucas, portanto, deve abrir, o evangelho. Não que a ordem como se encontra no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, esteja errada, não é isso. Mas é para o nosso propósito, para essa compreensão clara, essa compreensão sistemática, essa compreensão enumerada do Evangelho, para que haja clareza. Pastor, por que começar com Lucas? Porque Lucas é o Evangelho que trata da redenção eterna. É o livro, é o Evangelho dentre os quatro, que trata do amor incondicional, do perdão incondicional, da salvação eterna, esse aspecto eterno, que fala da salvação no seu aspecto eterno. De maneira que nós poderíamos tão somente fazer um recorte aqui de Lucas, do capítulo 15, para que você tenha essa impressão, exatamente 3 parábolas, que encontra-se ali no capítulo 15 de Lucas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Vejam em nome de Jesus, pensem comigo, olhem para os irmãos perceberem como que este evangelho, ele fala dessa graça incondicional de Deus, a começar quando Jesus ali estava comendo com os pecadores, e logo os fariseus e escribas, começaram a questionar dizendo: olha, por que Jesus, sendo ele certamente uma pessoa sem pecado, como se diz, por que ele come com os pecadores? Vindo Jesus então, que aquelas pessoas murmuravam porque ele se misturava em meio aos pecadores e comia com os pecadores, Jesus lhes propôs 3 parábolas para esclarecer esse mistério da graça, desse amor incondicional, desse perdão incondicional, que é o perdão da salvação. Jesus então contou a parábola da ovelha perdida. Vocês conhecem a parábola? Em que diz que um homem tinha 100 ovelhas. E certo dia ele levou as ovelhas para os pastos, e no regresso, ao trazê-las de volta para o redil, e ele foi contar uma por uma, diz a Bíblia que ele percebeu que uma ovelha havia se extraviado. Talvez se fosse um de nós, pensaríamos assim, bem, mas eu tenho 100 ovelhas, se uma se extraviou, o que significa uma ovelha diante de outras 99 que ainda restam? Aí poderia simplesmente ignorar aquela ovelha, mas não. A Escritura diz que o bom pastor, ele deixa em segurança as 99 ovelhas no redil, e agora ele vai em busca daquela única ovelha que havia se extraviado. E nós podemos então imaginar o percurso desse pastor de ovelha. O que impulsiona esse pastor
a buscar esta ovelha? Por que será que esse pastor tem tanto interesse por esta ovelha? Certamente esse pastor é movido por um amor profundo, de sorte que ele vai pelos caminhos, chamando-a pelo nome, olhando nos vales, olhando para todo lado, sempre procurando ali um vestígio, até que depois de muito buscar, procurar, ele encontra a ovelha, e agora diz a Bíblia que ele coloca sobre os seus ombros, e agora atrás de volta para o redil. Veja que coisa maravilhosa, uma ovelha que se extraviou, mas que foi alvo de um amor intenso, de um amor verdadeiro, de um amor profundo do pastor, a ponto de ele não cessar de procurá-la até encontrá-la. A segunda parábola, em Lucas capítulo 11, é a parábola da moeda, da dracma perdida. E é dito que uma mulher tinha 10 dracmas. Veja que sempre coloca um número para que se perceba que apenas uma se perdeu, para que se demonstre o valor que seja de uma única alma. Diz a Bíblia então que tendo aquela mulher perdido uma moeda, diz que ela acendeu uma candeia e começou a varrer a casa, toda a casa com a vassoura, até encontrar aquela moeda que havia sido perdida. E então a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, fala agora de um filho que simplesmente decidiu sair de casa, que decidiu, chegar ao seu pai, pedir a parte da sua herança, e então sair de casa e gastar todos os seus bens com meretrizes, vivendo uma vida dissoluta, uma vida pródiga, de fato e de verdade. Agora pense no insulto que esse pai não sofreu. Quando esse filho chega para o seu pai, fala: pai, é o seguinte, eu decidi que eu não vou mais permanecer aqui, nesta casa. Aí você vai para onde? Não, eu quero a parte da minha herança. O maior insulto é porque o pai ainda estava vivo, né? Mas ele quer a parte da herança que lhe cabe, a minha parte, os meus direitos, porque eu vou viver a minha vida. Irmãos, o quanto isso não deve ter ferido o coração daquele pai. E ele saiu, diz a Bíblia, e gastou tudo o que possuía. E depois de ter gasto tudo e perdido certamente os seus amigos, porque os amigos gostam de estar com pessoas que lhe possam dar alguma coisa, do contrário, o abandonam, não é assim? E agora sozinho, desamparado, diz a Bíblia, numa terra distante, agora estava ali a cuidar de porcos, sendo humilhado. Diz a Bíblia que ele queria ocasionalmente comer a comida dos porcos, mas não lhe era isso permitido. E naquele sofrimento todo, diz a Bíblia que aquele filho, caindo em si, lembrou-se do seu pai. Lembrou-se da sua casa e disse consigo mesmo: na casa do meu pai tem pão com fartura. Lá até os empregados comem pão e eu aqui estou nessa miséria, querendo comer essa comida e não posso, comer dos porcos e não me é permitido. Ora, imagine que ele agora começa o regresso. A dúvida no seu coração e na sua mente seria: será que o meu pai me receberá de volta depois de tudo o que eu lhe fiz? E ele ia então voltando e ensaiando o seu discurso, o que diria ao seu pai, e ele pensava e repetia: ao chegar lá, direi assim: ó pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, então me recebas ainda que seja como um empregado. Não sou digno de ser recebido como filho, mas pelo menos como um empregado na tua casa. Diz a Bíblia que ele voltava ainda, não havia ainda chegado até a sua casa, quando de longe o seu pai o avistou e, correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E eu penso, o filho tentava falar: olha pai, eu pequei. E o pai beijava e abraçava o filho, do modo como ele estava, sem lhe exigir nada, sem lhe lançar nada da face, tão somente ali, com muita alegria, e dizendo aos seus empregados: olha, traze aqui a este menino a sandália, traga aqui a melhor roupa, e traga o meu anel, e coloque no seu dedo, e façamos uma grande festa, e então vamos cantar, vamos comer,
vamos beber, vamos dançar, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E agora eu pergunto para os irmãos, nessas 3 parábolas do pastor, da mulher e do pai, respectivamente a ovelha, a moeda e o filho pródigo, certamente não nos fala aqui de um amor profundo e de um perdão e de uma salvação incondicionais. Aquele pai poderia falar assim: olha, eu te recebo, meu filho, porque afinal você é meu filho, mas vou te receber com ressalvas. Não poderia ter dito isso? Ou pelo menos ele diz assim: tudo bem que eu vou te receber, mas você sabe o que você fez comigo. Você tem que pedir perdão para mim. Não é assim que nós somos? Nós somos até capazes de perdoar eventualmente, mas nós sempre impomos algumas condições. Mas no caso do pai, ali não, ele recebeu incondicionalmente. Pelo contrário, ele deu uma festa, ele se alegrou. Nada lançou na face do seu filho, nada reivindicou. Pelo contrário, apenas chamou as pessoas e falou: vamos nos alegrar. E a Bíblia diz então que assim acontece nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Os céus se alegram quando uma pessoa se converte o coração a Jesus e ali então recebe o seu perdão. Nós temos aqui o bom pastor, que é uma referência a Cristo, o Filho. Temos aqui a mulher que procura a moeda, que é uma referência ao Espírito Santo. Quando diz que ela acendeu a lâmpada e varreu a casa, é a iluminação e a purificação que se faz no interior das pessoas. E então no filho pródigo, o pai. Aqui o pai, o filho e o Espírito Santo, que é o Deus trino, totalmente envolvido na salvação do homem. Envolvido na salvação, e é uma salvação incondicional. Simplesmente porque Ele quer, simplesmente porque Ele ama, simplesmente porque Ele é suficiente e poderoso para nos salvar e nos perdoar incondicionalmente. Amém? Esta é a perspectiva que nos traz o Evangelho de Lucas. É essa salvação plena, esse perdão que é incondicional. Os irmãos poderão verificar esta verdade aqui no livro de Hebreus. Abra rapidamente, Hebreus capítulo 8. Vejam o versículo 10, do 10 em diante. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Percebam rapidamente, queridos, que esse texto, essa referência que o escritor aos Hebreus coloca, é uma repetição daquilo que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Ou seja, lá em Jeremias, esta porção era uma profecia a se cumprir no futuro. Aqui em Hebreus, já é o cumprimento. Na verdade, o escritor está dizendo que agora foi estabelecida uma nova aliança, conforme fora profetizada por Jeremias. Ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, eles me serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, repita comigo: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, quando diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, e veja que o versículo 13 diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, devemos nós ler esse texto de Hebreus, mas nos lembrar da primeira aliança, para que você compreenda a profundidade, o peso, a grandeza da nova aliança, que nos oferece esse perdão incondicional, quando diz: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Devemos nós nos lembrar que a primeira aliança era uma aliança condicional.
Quando Deus lá no Sinai disse ao povo de Israel que eles teriam a sua bênção caso eles cumprissem com todos os seus mandamentos. Agora, na nova aliança é dito: eu serei o seu Deus, eles me serão o meu povo, porque eu usarei para com as suas iniquidades de misericórdia, e já não mais me lembrarei dos seus pecados. Isso aqui é a abertura do Evangelho. Todas as pessoas que creem no Evangelho devem começar desse princípio e crer e caminhar a cada dia, sempre se lembrando: o Senhor jamais se lembrará dos meus pecados. Afinal, o Senhor nos concedeu um perdão incondicional e um perdão eterno. Veja o que está em Colossenses capítulo 2. Volte um pouquinho na sua Bíblia e veja esse outro texto, como que nos revela mais uma vez esta verdade. Capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 13, que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando alguns dos seus delitos. Como é que diz na sua Bíblia? Perdoando. Quando foi que ele te perdoou todos os teus pecados? Olha o texto: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida com ele, perdoando. Então, quando ele te deu vida? Quando Cristo ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. No momento da ressurreição de Cristo, já todos os teus pecados foram perdoados. Isso quando Cristo ressuscitou. Pense comigo, que maravilha. Perdoando todos os nossos delitos, versículo 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ele pegou o escrito de dívida e que constava de ordenanças. Isto aqui é uma referência à lei, o qual nos era prejudicial. Por que nos era prejudicial? Porque as nossas transgressões da lei fazia com que ela recaísse sobre nós em forma de juízo, em forma de condenação, em forma de maldição. Então o Senhor, não somente ele cancelou o escrito de dívida, mas ele removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora vejam essas duas expressões eternas. Versículo 13 diz: perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14 diz que ele removeu a nossa dívida inteiramente. Todos os nossos delitos. Removeu a nossa dívida inteiramente. Ou seja, nada resta. Ou resta? Resta ou não resta? Dentro dessa perspectiva da eternidade, nós estamos salvos eternamente porque o Senhor nos perdoou todos os pecados. Porque ele removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. E esse ato de salvação pleno é o que dá o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É por isso que você pode a cada manhã, em nome de Jesus, glorificar a Deus por esses pecados que já foram perdoados. Você pode falar: Senhor, eu te louvo, porque todos os meus pecados foram perdoados. E porque o escrito de dívida que era contra mim, ele foi removido inteiramente. E por isso, todo o inferno, simbolicamente falando, foi exposto ao desprezo. Satanás, com seus principados e potestades e dominadores e demônios, todos foram vencidos e expostos como derrotados quando Cristo na cruz triunfou. A morte de Cristo, quando é dito: Pai, está tudo consumado, ali não foi o fim, não foi a derrota, foi o brado do grande triunfo. Jesus venceu por nós.
É isso que Lucas traz, essa verdade da morte vicária, da morte substitutiva, da morte no lugar do pecador. Jesus morreu pelos nossos pecados. Já profetizaram o profeta Isaías quando disse que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, que as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores foram todos colocados sobre ele, e é dito o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí você fala assim, glória a Deus, o quanto eu louvo a Deus pelo evangelho de Lucas, porque ele nos traz a mensagem da redenção. Mas eu te pergunto, você foi redimido para quê? E aqui está o grande golpe, né? Na verdade, que o cristianismo sofreu por parte do maligno. Porque o maligno por muito tempo enganou as pessoas, enganou sobretudo os cristãos, dizendo que eles foram salvos para irem para o céu. E agora a pessoa tão somente quer ir para o céu, como uma fuga da vida. Querem fugir da vida, querem fugir dos problemas, querem fugir da dificuldade, fugir das coisas, porque viver aqui é tão difícil. Aí ficam almejando, porque nunca teve uma casa própria, nunca teve um bom emprego, nunca teve uma boa condição. Um dia eu vou morar na Nova Jerusalém, eu vou andar em ruas de ouro, vou poder tomar a água do rio de cristal. Já imaginaram? Aí fica com essa projeção platônica de um dia ir para um lugar ideal, e se esquece que o evangelho não se esgota em Lucas. O evangelho é também Mateus. Mateus também é o evangelho. Se Lucas nos mostra que o Senhor nos redimiu, Mateus nos mostra que ele nos redimiu para o reino. Você foi redimido do império das trevas, da potestade de Satanás, do domínio do maligno. E você então foi redimido para ser um cidadão do reino de Deus. Diga assim, eu fui redimido para ser um cidadão do reino de Deus. Agora diga, eu sou um cidadão do reino de Deus. Olha a responsabilidade. Olha como o evangelho não somente nos tira, né, de uma condição pecaminosa, mas nos introduz numa cidadania celestial. Nós somos chamados a sermos cidadãos do reino. É por isso que o evangelho de Mateus, quando lido em comparação a Lucas, ele gera um choque. Porque enquanto Lucas está falando que o bom pastor foi buscar a ovelha nos vales, e que a mulher varreu a casa e iluminou até encontrar aquela moeda, enquanto Lucas fala de um pai que recebe o filho que lhe feriu, que lhe golpeou, que saiu de casa, que lhe traiu, que gastou seus bens, que o ofendeu profundamente, e esse pai o recebe incondicionalmente com beijos, abraços, vestes, sandálias, anel e festa. Mateus começa diferente. Mateus, queridos, nos traz uma mensagem. Aqueles que já leram Mateus vão se lembrar que fala de um padrão de vida. Presta atenção, porque agora estamos entrando no exato contexto da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. É como é dito, se perdoardes, o vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, Ele não perdoará. Agora nós somos introduzidos dentro do contexto do reino. Você agora não é tratado mais como um pecador perdido. Isso você foi visto assim no evangelho de Lucas. Lá você era um pecador perdido. Agora não, você já está salvo. O evangelho de Mateus, ele olha da perspectiva daqueles que são, por natureza, filhos do reino. Lembram que Jesus abre ali o evangelho, ou o sermão do monte, dizendo, vós sois o sal? Ele diz do que é em natureza. Vós sois a luz do mundo. Está falando ali já para discípulos, que dentro da revelação de Mateus, são pessoas redimidas no reino e para o reino. Você agora é um cidadão do reino. E alguns falam assim, pastor, então quer dizer que se Lucas me diz que eu estou salvo eternamente, a salvação é eterna, o perdão é incondicional, e assim nos acusam os arminianos, os crentes de uma maneira geral.
Pastor, quem são os arminianos? São os crentes. Os arminianos são os crentes. Todos eles, a maioria esmagadora. Os crentes falam assim, então quer dizer que eu estou salvo? Então, se eu estou salvo, eu posso pecar? Eu posso fazer o que eu quiser? Quem pergunta, sim, não entendeu o Evangelho. Ou pelo menos entendeu tão somente, talvez muito mal, o Evangelho de Lucas. Porque agora você é um cidadão do reino. E como tal, você deve ter o viver do reino. Porque Mateus nos fala sobre a lei e o viver do reino. Como vivem os cidadãos do reino? Como caminham os cidadãos do reino? Veja que quando se fala de reino, e aqui estamos numa perspectiva administrativa, porque se você está no reino, então há um governo sobre a sua vida. Há um rei sobre a sua vida. E se há um reino, então existem leis que regem este reino. Ou será que nós fomos redimidos para vivermos sem lei? Vocês querem um texto bíblico que comprova isso? Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9. Vamos ler então os versículos 20 e 21, para trazer um sentido maior, né? Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Procedi para com os que vivem sob o regime da lei. Esse regime da lei é a lei de Moisés, a lei da antiga aliança. Como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da... Paulo estava debaixo da lei? Mas ele procedeu como se tivesse, para se aproximar dos que estavam, embora ele não estivesse debaixo da lei. Mas veja o versículo seguinte. Procedi para os que estão sem lei, o 21 diz, aos sem lei, procedi como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da... Ora, ele acabou de falar que não estava debaixo da lei, lógico, da lei de Moisés, da lei do Velho Testamento, da lei na forma de ordenanças. Mas agora em seguida ele fala assim, olha, mas aqueles que estavam sem lei, para com eles eu procedi como se eu também estivesse sem lei. Embora eu não esteja sem lei para com Deus, pelo contrário, estou debaixo da lei de Cristo. Eu pergunto, você foi salvo pela graça? Foi redimido pelo sangue de Cristo? Seus pecados foram todos perdoados? E toda a sua dívida foi removida e encravada na cruz? E agora, como é que você vive? Você vive sem lei para com Deus? Ou como é que é o seu viver? Pastor, eu não tinha percebido isso. Que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Sim, existe uma lei do Novo Testamento. E a grande diferença da lei do Novo Testamento para a lei do Antigo Testamento é que a lei do Novo Testamento é muito maior. É infinitamente maior. Porque enquanto a lei do Antigo Testamento se prendia aos gestos, às coisas, aos atos, a lei do Novo Testamento trata com o coração. Disse Jesus, é do coração que procedem. Num dado momento da experiência de Cristo na terra, houve uma situação muito interessante que ilustra essas duas leis. Num dado momento, Jesus entrou numa casa com seus discípulos, havia ali uma ceia, e os seus discípulos começaram ali a comer o pão, sem antes passarem pelo procedimento litúrgico e cerimonial da lavagem de mãos. Porque de acordo com a lei de Moisés, havia um cerimonial de purificação das coisas. Havia ali uma água da purificação, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Porque aquela lei apenas ilustrava simbolicamente as coisas eternas e futuras em realidade. E então, os discípulos de Cristo ignoraram aquele ritual e foram logo comer o pão. Quando então os fariseus questionaram a Jesus, dizendo assim, por que os teus discípulos comem sem passar pelo ritual da lavagem de mãos? Aí Jesus transfere essas pessoas para a nova lei. É como que dissesse, olha, essa água
não pode purificar o homem do que ele é. Ela pode apenas representar aquilo que a verdadeira água pode fazer. Mas esta água tirada do poço não pode purificar o homem. Aí podemos estender mais. Assim como o sábado da lei de Moisés não pode dar descanso ao homem. Porque aquele que guarda o sábado achando que está no descanso de Deus, muitas vezes está com a sua alma escravizada no jugo da lei, no jugo do pecado, no jugo do mundo. O sábado da lei não pode dar descanso. Aqueles animais que se imolavam durante a lei não podia remover pecados, porque tudo aquilo apenas representava. E Jesus então os transfere para algo muito maior e diz: olha, é de dentro, é do coração. Eu queria muito que cada um dos irmãos entendessem profundamente isso. Não que vocês nunca tenham entendido com a mente. Não. Vocês já entenderam até demais da conta. Já nem precisamos mais de dar estudos bíblicos para essa igreja. Não precisa mais. Não precisa. Você já sabe demais da conta. Agora tem que compreender no espírito. O grande desafio agora é entender. É do coração que procedem. Olhe para dentro de você. É do coração que procede a inveja. Entenda isso. É do coração que procede a maledicência. É do coração, é de dentro de você, da sua alma. Lá no seu interior é que procede a mentira, o engano, o orgulho, a arrogância. Tudo aquilo que verdadeiramente mata o homem. O diabo é tão sutil que ele fez com que os cristãos ignorassem essas coisas interiores e passassem a valorizar as coisas exteriores. O que Cristo fez? Tirando o povo daquilo que era exterior para conduzi-los para uma questão interior, o maligno fez o contrário, levando a igreja de volta. Quando a igreja passou muito tempo preocupada com brinco, batom, cabelo, saia, burca, sobrancelha, pelo de perna, pelo de sovaco e pelo de tudo mais. As mongas. Os homens não podiam usar short, nem bermuda, nem camiseta regata, aquele calorzão, domingo, meio-dia, comendo costela com mandioca e pimenta, com blusa de manga, o sangue de Jesus, porque senão pecaria. Ainda tem uma boa parte de gente dessa maneira, até hoje. Mas, embora a maioria já tenha se libertado disso, não sei se por compreensão da verdade ou por mera vaidade pessoal, mas ainda se mantém preso às coisas. Querem a prova? A igreja dos dias de hoje anda com base em coisas. Chofar. Pega um chifre de um boi, né? Alisa ele, pinta. Aí o pastor vai tocar o chofar para atrair a presença de Deus. Quem já se viu dizer que chifre de boi chama a presença de Deus? Vocês estão rindo? É. Aí o povo começa a se tremer, dizendo que Deus está chegando ali naquele lugar. Pastor, mas não tem na Bíblia. Isso é Antigo Testamento. Lá tudo era sombra e figura. Apontava para realidades vindouras nas quais já vivemos. O pastor entra lá com 4 obreiros da porta com a arca nas costas. E o povo da igreja querendo tocar a arca, porque se tocar, será abençoado. Engraçado que nem leram a Bíblia, porque lá no Antigo Testamento, se tocasse, morria. Lembram de usar? Que tocou e morreu? Agora o povo não lê a Bíblia, pega um trem lá do Antigo Testamento, traz para cá, e o povo tocando e não morre ninguém. Prova de que Deus não está naquela arca, porque se tivesse, morreria. O que Jesus fez, trazendo o povo para uma nova aliança da realidade, o maligno levou de volta. Quando não tem arca, não tem chofar, não tem quipai, essas coisas todas, vai lá com dinheiro. Estabelece-se uma relação com Deus capitalista, de troca, de barganha. Eu dou meu dízimo, e aí Deus agora será fiel para comigo,
em me dar meu carro, minha casa, meu salário, tudo o que eu preciso. Aí eu compro um carro, aí coloca lá no vidro do carro, presente de Deus. Pastor, mas não é presente de Deus não? É, lógico que é. Mas eu quero que você coloque na porta da sua casa, o ar que eu respiro é presente de Deus. A comida que eu como é presente de Deus. O coração que em mim pulsa é presente de Deus. As pernas que permitem com que você se locomova são presentes de Deus. Tudo é presente de Deus. Os seus rins, seu fígado, seu baço, suas tripas. O melhor lugar da casa é o banheiro, irmãos. Para dormir, você encosta em qualquer lugar, dorme. Dorme mal, mas dorme. Agora, quando você está naquela situação, gente do céu. E tem mais, é o banheiro da sua casa, onde você descarrega em paz. Porque na casa do outro, você não consegue, você vai descarregando e travando. Porque o povo não pode ouvir. Não, eu estou mentindo? Aí você está lá na sua casa, igual estava lá, né? Estava o rei Saul, aliviando o ventre na caverna. Lembra do caso? E Davi lá no fundo da caverna. Né? Bem que eu podia matar esse rei agora. Mas Deus não lhe permitiu. E você fala assim, lá na sua casa, no banheiro. E fala assim, as tripas com as quais, olha, as tripas com as quais, neste momento, evacuo, são presentes de Deus. Por que não? Você quer, pastor, eu nunca vi uma pregação dessa. Deus me livre, não volto aqui mais nunca. Você não faz isso? E se você estiver escandalizado, eu vou pedir para Deus te deixar pelo menos uns 2 meses. Para você reconhecer que suas tripas são presentes de Deus. Porque todo o funcionamento do seu corpo é presente de Deus. Para a sua vida, para o seu bem-estar, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tudo é dele. Sua vida tem que ser uma eterna adoração. Mas não, o indivíduo está lá numa relação, né, ali de negócio com Deus, aí compra um Fiat, Deus, presente de Deus. Aí compra um presente de Deus. Aí compra uma BMW, presente de Deus. Sabe por quê? Porque o coração é materialista. Não consegue ver que tudo é presente de Deus, tudo. Seja o Fiat, seja a BMW, seja o ar que você respira, que é tão desprezado, que não é visto, que não é agradecido por Deus. Não importa se o carro é bom, se o carro é velho, se o carro é novo, se sua casa é aqui em Taguatinga, na Ceilândia, é presente de Deus. Se você mora no Vicente Pires, de Deus. Guará, de Deus. Tudo é Ele que dá, que permite. Então, o que Jesus fez nessa transferência para as coisas da realidade, o maligno puxou de volta. Então nós temos que adentrar de volta, voltar a esta visão e essa prática de um relacionamento com Deus das coisas espirituais. Jesus disse, é de dentro do coração é que procedem. O seu olhar tem que se voltar agora para dentro, para o espírito. Por isso Jesus falou para a mulher samaritana, vem a hora. Ou seja, haveria de chegar um tempo, e ele disse, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora o culto, a adoração, o serviço, a devoção é no espírito, é dentro de você. Você agora é cidadão do reino. E como tal, esse reino tem exigências de um viver segundo as leis de Cristo. As leis de Cristo não é mais toque, não toque, pega, não pega, vira, não vira, mexe, não mexe. Pastor, eu posso? Pastor, pode? Não me pergunte essas coisas. Não me pergunte. Porque eu não saberei te responder. Até porque quem pergunta se pode é porque está doido para fazer. Está doido. Quem não está doido não pergunta, não está interessado. Não é? Não é, irmã Vera? Mas veja,
Pastor, então qual é o paradigma, o padrão agora? A lei de Cristo, ela trata com o coração, com a alma. Só isso vale para Deus nesta era. Nenhum tipo de devoção, de serviço, para Ele tem valor, se não estiver instaurado no seu coração. De sorte que Jesus, em Mateus, ele vai falando sobre a lei do reino. Saiba, você está salvo, mas nesse reino você tem responsabilidades. Neste reino, você deverá andar como um filho do reino, como um cidadão do reino. E se você não consegue fazer isso hoje, você fará amanhã. Você vai fazer. Porque a redenção não é só para a eternidade, como quem é livrado das chamas do fogo eterno para a glória eterna. Não, mas é uma salvação que se opera dentro de você, na sua alma. E por isso que o Evangelho de Mateus começa toda uma declaração dizendo o seguinte: olha, se de repente você se deparar com um malfeitor e ele te tomar a sua capa, qual é a vontade que você tem de fazer na hora? Alguém te rouba alguma coisa. Na hora, porque tem um 38 na sua cara, você não dá vontade de fazer nada, né? Só de entregar e de ver aquele homem bem longe de você. Vai embora, vai. Leva tudo, tudo é seu. Carteira, tudo. Mas depois que vai embora, fala assim: ah, meu Deus do céu. Ah, se eu tivesse ali um 38 para... Ah, se eu encontrasse com ele. A nossa vontade é a vingança. Ou não é a vingança? Fala a verdade. O mais pacífico dos homens. Não, pastor, eu sou roubado, eu perdoo. Tudo bem, eu concordo. É até possível que alguém é roubado, só que às vezes perdoa o ladrão, mas não é capaz de perdoar a sogra. Porque a sogra é aquela coisa que muitas vezes fica ali. O ladrão rouba e vai embora. Acabou, graças a Deus, vai embora. Agora, muitos ficam ali 24 horas, uma vida inteira, ali, perturbando, falando, puxando. Ou é o genro, ou é a nora, ou às vezes é o pai, é a mãe, é o irmão da igreja, é o colega de trabalho. Não é só a sogra, não. É o marido, é a esposa. Eu falava aqui na quarta-feira, nós somos tudo doente. Todo mundo é doente. Só que ninguém quer reconhecer isso. Tudo cheio de neurose. Ninguém quer reconhecer isso. Todo mundo se acha o melhor, ou a melhor das pessoas do mundo. Mas nós temos que ser curados. No reino, Jesus fala: olha, você como cidadão do reino, se alguém te tomar a túnica, você, por gentileza, peça à pessoa que leve também a capa. E se ele te obrigar a caminhar uma milha, você vai uma milha e se ofereça para ir mais outra milha, se ele quiser. E se ele te der um murro na cara, do lado direito, fala: por gentileza, para eu não ficar torto, bata no esquerdo para endireitar. Mas não pode ser uma atitude, de mero crente religioso. Aí a pessoa toma a capa, aí você dá a túnica. Ódio. Mas tem que dar. Não é isso que Jesus está falando. Tudo isso é com um coração como o de Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas não sabe, aquele vagabundo não sabe o que faz. Não questiona. Você não pode usar o seu coração, que foi criado por Deus para amar e para crer nele, para carregar mágoa, para carregar ressentimento. Me contaram uma história essa semana, eu achei maravilhosa. Isso foi a irmã Vera que contou. Uma vez tinha um homem junto a um rio, e uma moça queria atravessar para o outro lado do rio. E ela, com medo da água, correnteza e tal, aí ele se oferece para carregá-la. Aí pega nos braços e atravessa o rio. Né? E aí deixa a moça e ela vai embora. Esse homem fez isso com o coração mais puro, mais limpo. Entretanto, alguém o olhava de longe. Cabra safado. Se fosse um homem, não carregaria no colo, mas se a mulher leva no colo, aí vem as suspeitas. Diz a irmã Vera que depois de 20 anos que aquele episódio se passou, aquele homem que espionava aquela cena,
Agora dizia para aquele homem que carregou a moça: eu tenho uma coisa para te falar, eu tenho que te falar, estou curioso para saber. Você não foi aquele homem que atravessou aquela mulher no rio para o outro lado? Não foi você? E aquele homem, percebendo a malícia, falou assim: é verdade. Eu gastei talvez menos que 1 minuto para atravessar aquela moça. Eu carreguei-a por 1 ou 2 minutos. E você, por 20 anos, a carregou no seu coração. Nunca esqueceu. Guardou ali, ó. É um mal, guardou uma desconfiança. Por 20 anos ele carregou aquela mulher dentro da alma dele. O outro foi rapidamente. Este não. 20 anos. Então a mensagem de Cristo, no Evangelho de Mateus, fala como que são os cidadãos do reino, libertos de qualquer tipo de sentimento, de pecado, de malícia. A lei do reino é: você tem que se tornar como uma criança. E aí está difícil. Porque a criança, ela abraça o pai que está fedendo. E ela está feliz. Ela está feliz. Está todo mundo na sala. Alguém faz um serviço na sala. A criança, ela sente, mas não percebe. Bem, as de antigamente, as de hoje falam: é, pai, foi você, né? Mas a criança, ela é pura. Pura no olhar. Ela é pura no ouvir. Ela é pura no falar. As ações. Você fere a criança, em seguida ela está te sorrindo para você. Ela te abraça, te beija. Não é assim? Jesus fala que nós no reino temos que ser como crianças. Se você olha na lei de Moisés, está escrito o seguinte, que aquele que... Aí fala do adultério. Aí ele diz assim: eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura. O problema não está exatamente no ato, ainda que o ato, como diz Tiago, será a consumação de uma inclinação interior. Mas Jesus falou que o mero ato de se olhar intencionalmente, com intenção pecaminosa de malícia, já peca diante de Deus. Aquele que se irá contra seu irmão, e aí diz, aquele que chamá-lo tolo. Chamar tolo não é chamar, seu doido, não. É quando você chega ao ponto de desprezá-lo. Porque não é assim que acontece com os doidos. Quem é que dá atenção para doido? Não, doido não, ele é doido. Não é assim? Não, ele é doido. Quem já ouviu alguém dando atenção para uma pessoa que tem problemas mentais? Deveria dar. Porque muitas vezes eles falam coisas muito verdadeiras. Mas as pessoas falam: não, é doido. Ou seja, despreza. Nem existe aquela pessoa. Ignora. Aquele que chama seu irmão de tolo, raca, segundo o texto. Ou aquele que despreza. Quantas vezes nós não desprezamos as pessoas? Pessoas próximas da gente, a gente despreza. Não estou falando de vocês, não. Estou falando do ser humano. Se você é ser humano, eu sou ser humano. É o homem. Então, a lei de Cristo, ela vem revolucionar tudo. Como quem diz: você, em suma, deve ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu Deus do céu. Mas vocês percebem o padrão? O padrão é elevadíssimo. Elevadíssimo o padrão. Você fala assim: pastor, eu lamento, mas eu não dou conta. É verdade, quem falou que você dá conta? Deus sabe disso. É por isso que depois de Lucas, depois de Mateus, tem que vir João. Porque você não dá conta. Porque se você desse conta, não precisaria de ter João. Lucas fala da salvação eterna. O sentido: você está salvo objetivamente. Você está salvo das labaredas do fogo eterno para a glória eterna. Está garantido. Mateus, ele fala de uma vida e um viver agora, no reino.
enquanto um cidadão do reino, enquanto um filho do reino, como viver? Você fala, mas pastor, eu não dou conta, eu não consigo. Eu tenho problemas e sentimentos no meu coração, enraizado há anos. E eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de liberar perdão. Aí vem o Evangelho de João. Enquanto Lucas é a redenção para o reino, e Mateus é a lei e o viver do reino, João fala da vida do reino. Jesus diz em João o seguinte, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Ora, se Jesus veio para que tivéssemos vida, é porque nós não temos vida. E nós não temos vida? Você não tem vida humana? Você não tem vida física? Não tem vida psicológica? Temos tudo isso. O que nós não temos é a vida eterna. É vida divina. Porque somente Deus pode ser ferido na face sem revidar. Porque somente Deus caminha 2 medidas sem reclamar. Somente Deus olha para uma mulher sem intenção impura. Só Deus. E se tem algum homem por aí olhando para a mulher, no seu ser natural, repito, no seu ser natural, e não está nem aí para nada, tem outros tipos de problemas. Pastor, então quer dizer que está todo mundo tão danado assim? Não, é que só tem uma saída para o homem. Só tem uma saída. Porque a sua vida natural, que é caída, ela é pecaminosa, ela olha com intenção impura. E se vacilar, não vacila não. Pode ser mulher do patrão, pode ser mulher de pastor. O que mais se ouve em igreja é pastor com líder de jovem, com líder de mocidade, com líder não sei de quê. O mais que acontece? Ou estou mentindo? Estou mentindo? Vocês não falaram nada? Vocês nunca viram o negócio de igreja que o pastor caiu com a fulano de tal, saiu com o ciclano? Não fica assustado não, é a vida natural. O pastor está vivendo não a vida do reino, a vida natural. Porque só Deus pode cumprir a lei do reino. É por isso que o Evangelho de João fala, eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida. E esta vida é a vida divina. Jesus nos supre com a vida de Deus. Você foi gerado de Deus. Está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Quem aqui recebeu a Cristo? Deu-lhes o poder. Quem recebeu a Cristo? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Diga, deu-me o poder. Diga, eu tenho o poder. Que me fez ou que me faz filho de Deus. Você não é filho por consideração, você é filho gerado. Diz o versículo 13 do capítulo 1 de João, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Diga, eu nasci de Deus. Diga, eu fui gerado por Deus. Diga, eu nasci do alto. Diga, eu nasci do Espírito. Você tem aí dentro de você a vida de Deus, que é poderosa, que é suficiente para fazer você vencer todos os pecados. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz, e quando Cristo, vírgula, que é a nossa vida, vírgula, se manifestar. Olha que declaração. Cristo é a nossa vida. A vida que te gerou, que te fez filho, é o próprio Cristo que habita o teu espírito, que habita o teu interior. É o poder de vida indissolúvel. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. É por isso que agora você pode viver o reino. Por isso que Paulo diz, olha, veja, se você quer jamais satisfazer a carne, você deve andar no Espírito. Porque é no Espírito, é no Espírito onde habita esse poder indissolúvel, de vida indissolúvel. É a lei do Espírito de vida que te livrou da lei do pecado e da morte. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso conosco. Então agora, nessa atual dispensação do reino em que nós estamos, porque ela começa com a ascensão de Cristo e só terminará no final do reino milenar,
é uma longa dispensação do reino, que se divide na realidade do reino e então na manifestação do reino, nós temos compromissos com Deus. Você tem compromisso com Deus. Porque Deus, Ele te salvou, perdoando todos os teus pecados. Ele te fez um cidadão do reino, te deu a vida do reino e te deu a lei do reino. Só que muitas vezes nós desprezamos isso. Aí é como que Deus fala o seguinte, olha, referindo-se à salvação eterna, Jesus, o Senhor jamais se lembra dos teus pecados. Ou seja, nunca jamais você será julgado quanto à vida e à morte eterna. Nunca. Disse Jesus em João capítulo 5, quem crer em mim, são vários os textos que começam assim, né? Quem crer em mim, não entra em juízo. Você crer em Jesus, você não entra em juízo. Mas passou da morte. Se você já passou da morte para a vida, nunca, jamais, você será julgado quanto à vida e à morte. Quanto à salvação e condenação, nunca. Porque Lucas já nos mostrou que Ele nos deu incondicionalmente essa salvação eterna e esse perdão eterno. Agora, Paulo diz que há um tribunal, que é o tribunal de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Pastor, mas se nós não somos julgados quanto à vida e à morte, por que vamos comparecer diante de um tribunal? Esse tribunal de Cristo não é quanto à vida e à morte, mas é quanto ao reino milenar. Há uma dispensação que está ali exatamente depois da segunda vinda de Cristo e antes da eternidade. São 1000 anos, é o reino milenar, em que você nesse tempo receberá a recompensa ou a disciplina. O tempo nosso não é suficiente para trabalhar essa questão com propriedade. Mas você pode ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um receberá segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então saiba, o Senhor jamais trará de volta os seus pecados no âmbito da salvação eterna. Nunca jamais se lembrará. Agora, existe um governo, existe uma administração. E neste governo, neste reino e nesta administração, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Porque o Senhor te deu não somente a graça da salvação eterna, mas te deu a vida do Espírito, a vida eterna. O próprio Cristo como poder suficiente dentro de você. E agora nós somos chamados a fazer uso desse poder. Eventualmente você pode desprezar isso, conforme está em Efésios 4,17. Você sendo um regenerado, pode viver como vivem os gentios, ignorantes ou alheios à vida de Deus. Eles vivem alheios porque não têm a vida de Deus. E você tendo, pode viver como eles, como se não tivesse. Aí você simplesmente ignora a vida no Espírito, ignora que Deus habita em você, ignora a sua responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, de saber a respeito do seu reino, da lei de Cristo. Pastor, eu tenho problemas interiores e profundos, como eu devo fazer para me libertar deles? E aí eu vou te falar, segundo a Bíblia, qual é o caminho. Então, quando Jesus fala a respeito do perdão de pecados aqui na oração do Pai Nosso, ele situa exatamente dentro dessa visão do reino, não da eternidade. Então, tratando-se do reino, é o seguinte: se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoa a ofensa que um irmão te fez, e eu peço atenção redobrada dos irmãos agora, você não pode ir a Deus pedir o perdão dos seus pecados. Porque o Senhor, diz a palavra, não perdoará. Não é que Ele não perdoará eternamente. É que enquanto você não resolver o seu problema, o seu pecado ficará pendente. Há um texto em que Jesus explica essa questão. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 25. Você pode abrir? Leiamos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, eu pulei aqui os colchetes, tá? Estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, se você irá, será julgado. Se proferir insulto, será julgado. E quem lhe chamar tolo ou quem o desprezar, estará sujeito ao inferno de fogo. Estará sujeito a uma disciplina dispensacional de fogo. E aí Jesus continua no 23 dizendo: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e aqui cabe uma ressalva, porque nós aprendemos o seguinte, que levar a oferta ao altar é trazer aqui nessa plataforma o seu dinheiro. Não foi assim que vocês entenderam muitas vezes? Levar ao altar, como isso aqui. Aqui não é altar. Tá bom, irmãos? Aqui não é altar. Mas o que é isso aí? Sei lá, isso aqui é um... Não é tablado porque não é de madeira. Isso aqui é uma plataforma. Isso aqui é um lugar mais alto porque nós temos que olhar as pessoas que estão mais atrás. É um nível mais alto, é um patamar. Isso aqui é um patamar. Apenas para dar uma melhor visão. Mas não é diferente de onde você está. Em questões de santidade ou de espiritualidade. Não é nada diferente. Então isso aqui não é o altar. E essa oferta que faz referência não era dinheiro. É a oferta, como diz o livro de Levítico, a oferta pelos pecados. Porque o pecador levava até o templo o cordeirinho. Quando ele queria o perdão de Deus, levava um animalzinho segundo a lei, e aquele animal era imolado no altar de holocausto, para que a morte daquele cordeirinho pudesse representar a morte no seu lugar. Aquele cordeirinho representava a Cristo que haveria de vir, morrer no lugar do pecador. Então é dito, quando trouxeres ao altar a tua oferta, olhem para mim todo mundo, o que significa nos dias de hoje levar ao altar a oferta? Naquele tempo de Cristo, o pecador levava o animal, porque ele queria se reconciliar com Deus, não era? Ele não queria o perdão de Deus? Aí colocava o animalzinho ali no altar. Agora diz, quando trouxeres ao altar a tua oferta, isso significa, quando fores a Cristo em oração, pedir a Ele o seu perdão. Porque era isso que o homem lá do Antigo Testamento fazia, ao levar o cordeirinho até o altar. Então, quando fores a Cristo pedir a Ele o seu perdão, traduzindo numa linguagem neotestamentária, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Certamente, aqui pressupõe-se que se ele tem algo contra ti, é porque alguma coisa você fez. Ninguém tem nada contra o outro à toa. Se bem que tem um povo que tem um coração muito ruim e vive inventando coisas, né? É. Mas se ali tu te lembrares, vamos trabalhar teoricamente, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual deve ser a atitude? Você foi orar pedindo a Deus o seu perdão. Você se lembrou que há uma pendência, há um problema. Deixa perante o altar a tua oferta. Ou seja, não realize agora, não peça o perdão agora não. Vá primeiro, diz o texto sagrado, reconciliar-te com o teu irmão. Procure o teu irmão e então resolva o problema, a pendência. Se for de restituir, restitua. Cuidado, irmãos, olhem para mim, em nome de Jesus. Tem muita gente que chega para o outro e fala, irmão, empresta aí R$500, R$1.000. O irmão de toda boa fé empresta. Aí o irmão dá o cano. Dá o cano, desaparece, até sair da igreja. Depois de 5 anos ele volta, se reconcilia com Jesus. Aí vai lá, irmão, me perdoa, aquilo lá, me perdoa, em nome de Jesus. Não está perdoado. Mas a Bíblia fala sobre a restituição. Você tem que pagar. Você precisa pagar. Você tem que devolver o que não é seu. Não, mas ele me perdoou. É lógico que ele te perdoou. Lembra o caso de Zaqueu? Quando ele falou para Jesus, olha, Senhor, eu decido doar a metade dos meus bens aos pobres.
Isso é doação. Porque eu vivi tão mal, eu quero então agora de alguma maneira dar a eles. E se eu tenho tomado de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. O próprio Antigo Testamento tem a lei da restituição. Devemos pagar. Pastor, mas eu infelizmente não posso pagar. Procure a pessoa e fale: meu irmão, eu tenho um desejo no meu coração de pagar ao senhor, mas eu não tenho condições. Quando eu fiz aquele empréstimo, tudo aquilo lá, eu estava desajuizado, eu não pensei, não refleti. Eu fui uma pessoa inconsequente. E agora eu não sou mais aquela pessoa. Só que também não tenho os meios. E aí o irmão vai te falar: irmão, então está perdoado, em nome de Jesus. E aí estará perdoado. Amém. Amém. Mas não deixe de resolver com seu irmão. Vai até ele. Procure urgentemente o teu irmão, diz o texto, enquanto estás com ele a caminho. Eu falei de dívidas, mas há vários tipos de dívidas. Quando você ofende alguém com palavras, quando você calunia alguém, você fala algo mentiroso da pessoa, você difama a pessoa. E mesmo quando o verdadeiro, você não tem o direito de sujar a imagem das pessoas. Não tem o direito. Não, é porque eu sou sincero, eu falo na lata. Então diga pelo menos para a pessoa, não diga para os outros não. O problema é que na hora que a pessoa chega, que maravilha, abraça, sorri, conversa, tal. Quando a pessoa sai falando mal dela. Cuidado. Isso não é um procedimento de um cidadão do reino. Talvez no seu coração você carregue uma mágoa, uma tristeza do passado, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Você não consegue viver em razão de um problema que você leva. Você vive em função de algo que já passou há muito tempo. É o chamado ressentimento. O que é o ressentimento? É quando você sente, quando a pessoa te feriu, você sentiu. E agora, você a cada dia ressente. Ressente. Sente de novo. 30 anos sentindo. Como se a pessoa estivesse todo dia falando para você as mesmas palavras. E você fica ressentindo. Outra vez, mais uma vez. 30 anos, 20, 40, 50, 200 anos. Ali remoendo. Você está doente. Você está adoecendo. Espiritualmente, fisicamente. A igreja está doente, está todo mundo doente. E ainda vai perder o reino. E quando você fala: Senhor, me perdoa, Jesus fala assim: de acordo com a regra do reino, a lei do reino, você primeiro tem que perdoar. Porque a ti foi te dado o poder de ser feito filho de Deus. E o filho de Deus tem o poder de perdoar. Tem a capacidade de perdoar. De arrancar do peito, do coração, essas mágoas. Em oração. E professar. Pastor, a pessoa morreu. Vai diante do Senhor e diga para ela. Para a pessoa não, para Jesus. Senhor, eu perdoo em teu nome, pelo teu poder. Me liberta disso. Você tem que fazer isso. E a única maneira de fazer isso é saindo do pedestal. Porque só deixa de perdoar quem se acha merecedor de coisas boas e não se sente merecedor de coisas ruins. A pessoa me falou que eu sou preto. Eu estou ofendido porque eu quero ser branco. E agora me sinto ferido porque disse que eu sou preto. E eu tenho raiva de preto. Sou preto, mas não gosto de preto. Para disso. Me chamou de pobre. Me chamou de esquisito. Me chamou de feio. Xingou meus filhos, bateu no meu filho. Me deve dinheiro. Falou mal de mim. Me critica. Me bateu. Não sei. Qualquer coisa. Você tem que entender o seguinte.
a despeito do que falaram com você. Você merece muito mais do que isso. Na verdade, você é pior do que isso. Você é salvo pela misericórdia. Você talvez seja pior do que aquele que te ofendeu. Pior do que ele. Talvez ele seja mais merecedor do que você. Não se sinta orgulhoso. Perdoe. Jesus te perdoou de coisas muito maiores. Vou contar uma pequena experiência parabólica antes de nós encerrarmos essa mensagem. Alguém criou essa história para ilustrar o quanto que alguém perde quando não perdoa. E o quanto que o ressentimento faz mal. É certo que isso é apenas uma ilustração, não é verdade. Lógico que não é verdade. Logo vocês saberão por que não pode ser verdade. Mas ilustra. Traz a compreensão. Chamava um homem Juvenal. E esse homem era um homem pacato, um homem bondoso. Família bonita, filhos, mulher. Morava numa cidade pequena. Todo mundo gostava dele. Porque era aquela pessoa, sabe, que cumpria com seus deveres. Uma pessoa honesta, trabalhadora. Enfim. Tranquila, não brigava com ninguém, não insultava ninguém. Mas uma pessoa boa, era o Juvenal. Pessoa boa. E um dia ele percebeu que todo mundo fugia dele, ria pelos cantos. Ele sabia que tinha uma coisa errada, mas não sabia exatamente o quê. Quando um amigo se aproximou e falou assim: Juvenal, é o seguinte, você tem que saber. Eu vou ter que saber porque é o seguinte, eu não posso deixar de te falar. Algo muito ruim está acontecendo contigo. Ele falou: o que foi? A tua mulher está te traindo. Me traindo? Te traindo. E o pior, te traindo com o teu patrão. Aí ele foi para casa e chamou a mulher dele. Que história é essa que eu fiquei sabendo? Que você está me traindo com o meu patrão. Falou assim: é verdade. Está sabendo? Pronto, então acabou. Está sabendo? Eu não sabia como te falar. Está sabendo já então? É isso mesmo. E tem mais, olha, nosso casamento está acabado há muito tempo. Vá-te embora, eu não quero mais você. E agora ele sai dali e procura o patrão, porque ele quer ter a prova, porque ele não está convencido. Tem muita gente que precisa de 10, 20, 30 provas. E toda prova é insuficiente, porque ele não acredita em nada. Chegando ao patrão, o patrão fala assim: ah, tá sabendo? Pois é verdade. A vida é assim mesmo. E como você já está sabendo, não tem sentido algum você continuar trabalhando na minha empresa. Está demitido. Aí o Juvenal agora sai, não volta ao trabalho, não volta para casa. Também não se retira da cidade, não. Cidade pequena. Ele decide ficar na cidade e se torna um andarilho. Bebe uma pinguinha aqui, outra pinga ali, outra pinga. Dorme na parada, dorme debaixo do banco, dorme na esquina, dorme no lugar. Virou um vagabundo, alguém ali. E nessa vida errante, todos os dias agora, ele passava, de longe ele olhava a empresa que ele trabalhava, aí lembrava do patrão. Aí ficava vivendo aquelas coisas. Ah, então quer dizer que naquele dia, quando ele pediu para eu ficar até mais tarde no trabalho, é porque ele saiu com minha mulher. Aí ele começou a ligar todos os pontos, ó. Foi ligando e foi criando uma história. Tudo para ele agora tinha um significado. Aí ele construía, reconstruía, desfazia, fazia, refazia, montava vários filmes na cabeça dele. E ele passou a ser um homem doente. Agora, todos os dias, a vida dele era viver e reviver, sentir e ressentir a sua tragédia. Destruído. Um dia, deitado no lixão, ele olhou para um lado e viu uma lâmpadazinha como aquela da história do Aladim. Ele olhou e falou assim: isso não é verdade. É só história. Aí pegou a lâmpada. Isso não é verdade. Besteira. Ah, é só história. Isso não... Aí começou a esfregar a lâmpada. Não é verdade. Todo mundo sabe que não existe gênio da lâmpada quando o gênio sai. Por isso que eu falei para os irmãos que era apenas uma ilustração. Não vai dizer que está na Bíblia que não está. Aí o gênio saiu e falou: senhor, meu amo, eis-me aqui, estou velho, você tem direito a só um pedido e depois eu vou me aposentar. Acabou, último pedido. Não, mas a história diz que é Não, aqui é só um pedido. Viu, pastor Renato? Já acabou, então encerrando, é um pedido.
Peça-me o que quiseres e eu te darei. Eu te darei. E aí o homem foi pensando, já falou, tem um detalhe. Tem uma regra, o jogo tem uma regra. Qual é a regra? Aquilo que tu pedires para ti, terei eu de dar em dobro ao seu maior inimigo. Se pedires uma casa, darei a ele 2. Se pedires uma fazenda, darei a ele 2. E assim, sucessivamente. Aí o Juvenal falou, não, peraí, eu tenho que preciso de tempo para pensar, para refletir. Olha, volta para a sua lâmpada que amanhã eu a noite toda para pensar em algo, porque não é assim qualquer coisa. Porque se eu pedir uma coisa muito grande para mim, o outro vai receber em dobro, né? E ele pensava em quem? No patrão. Porque a mulher nunca é culpada, é sempre o outro, né? Mas não fez nada. Aí ele pensava no patrão, maior inimigo dele, que ele carregava por anos a fio no seu coração. A noite toda pensando, o que eu vou pedir? Tem que pedir uma coisa assim mesmo, tal. No dia seguinte, chamou o gênio saiu, pois não. Qual o pedido? Decidiu? Decidi. E aí? O meu pedido é o seguinte, eu quero que você me arranque um olho. Vocês estão rindo? Eu quero perder um olho. Pensava ele, o meu maior inimigo vai perder os 2 olhos. Pronto. Pelo menos consegui me vingar um pouco, ele pensava, né? Quando eu pergunto, se a vida dele já estava desgraçada, ele não ia desgraçar mais a vida dele? Mas só para o outro perder os 2 olhos? Ou seja, no momento, trazendo agora para uma aplicação, esquece o gênio, no momento em que ele tinha uma oportunidade de refazer a vida dele, ainda que o outro se desse muito melhor do que ele, mas ele teve a oportunidade de mudar de vida, mudar de história, por causa do ressentimento, ele preferiu desgraçar ainda mais. O que tem de pessoas que às vezes têm a oportunidade de mudar a sua experiência, melhorar a sua saúde, os seus relacionamentos, sobretudo a sua vida com Deus, entrar no reino, ser uma pessoa livre, não! Prefere ficar com espírito de vingança e perseguição ao outro. Aí quando o outro morre, vai lá se desesperar na cova, gritando, puxando os cabelos. Esse povo que grita assim nas covas, nos sepultamentos, tem problema. Sabe por quê? Porque ele não se vê mais como eu vou resolver. Então volta, bicho. Vocês estão entendendo? Aí fica lá. Eu me lembro que meu avô morreu. Eu era criança, mas eu me lembro. A minha tia, filha dele, pegou a sandália. Falou assim, ó, pode parar de brincadeira. Não falou pro defunto. Levanta, bora. E queria bater no defunto para ele levantar. Ora, por que tanta intenção assim? Por que isso? Porque, se eu pudesse fazer voltar para resolver algumas coisas. Porque depois que morre, só no tribunal de Cristo. Se for salvo. Então, diz a Bíblia, vai ter com teu irmão, enquanto ele está a caminho contigo, nessa caminhada, nessa vida. Ou seja, enquanto você tem oportunidade, antes que você ou ele morra. Porque se um dos 2 morrerem, somente no tribunal de Cristo. E aí? Aí no dia do tribunal, está lá todo feliz, satisfeito, aquela multidão de gente. Um tanto de gente que você não conhece. De repente você olha e vê lá, meu Deus do céu, olha quem está ali. Aí você fica se escondendo na multidão, para ele não te ver. Hein? Para ele não te ver. Daqui a pouco, Jesus te chama. Vera, Ricardo. A Vera vai. E de costa para o indivíduo não ver a cara dela. Aí o Senhor começa a julgar a Vera Ricardo, quando lá no meio da multidão. Ô Jesus! Pois não. Aí a Vera, vixe, é ele. Essa mulher aí vai te entregar. No dia tal, fez isso contra mim. E está aí agora com cara de santa. Vai ter com ele enquanto estás a caminho. Quando você ministra perdão. E pede então ao Senhor o perdão. Você goza de libertação. E você poderá andar
livremente no reino de Deus. Você está doente? Ah, tá. Fica doente. Inclusive, há muitas doenças físicas cuja origem é a alma. São chamadas doenças psicossomáticas. Hoje nós temos a oportunidade de mudança. Amém?